Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática destas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem disenções, mas tão somente a união, concórdia e benevolência mútua. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tradução Guilom Ribeiro, maio de 2015, página 154. O domínio do território brasileiro pelos portugueses entre o período de 1500 até 1822, data da proclamação da independência, chamamos de período colonial. Foi nesse tempo que o colonizador português explorava as riquezas dessa terra para atender aos interesses do mercado externo por meio da mão de obra escravizada. O nativo brasileiro criava resistência em se deixar escravizar pelos portugueses. A sanha de poder do colonizador europeu se voltou para o continente africano, raiz fornecedora de irmãos escravizados. Os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se à vela, escravizando os africanos indefesos da Luanda, da Guiné e de Angola. Almas irmãs, que em solo brasileiro dariam seus testemunhos renovadores no ciclo das reencarnações. Na construção da Terra Nova, em amálgama de raças, os destinos das almas forçadas ao convívio e ao isolamento, nas regiões inóspitas ainda inexploradas, formavam um cenário de muitas possibilidades. A diretriz foi de transplante da árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil, onde pairam as bênçãos dulcificantes de Jesus. Um território que traz em seu DNA a educação moral e relações profundas com a essência do cristianismo primeiro. Foi em 1549 que os espíritos missionários pertencentes à Companhia de Jesus, fundada pelo padre Inácio de Loyola, chegavam em terras brasileiras com a função de catequizar os indígenas. A iniciativa era a tradução de um planejamento estratégico espiritual superior da Falange de Ismael, espírito protetor do Brasil. Pregareis em Portugal a verdade e o desprendimento das riquezas terrestres, e trabalhareis sob a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando as almas para o único pastor. O característico de vossa ação, como missionários do Pai Celestial, será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza.
Os que se apresentaram voluntariamente nesse conclave espiritual, liderado por Ismael, ganharam nomes reconhecidos pela história colonial. Espíritos santificados e alinhados com a causa da evangelização, como José de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Jacome, Leonardo Nunes e muitos outros. Mas nem todos os componentes da coletividade portuguesa guardavam nos escaninhos do coração a nobre tarefa de manutenção das diretrizes do Cristo para a Terra Nova. O colonizador português, dando vazão à ambição e ao descuido com os novos horizontes ofertados pela providência divina, buscava o verbo explorar. Tanto as riquezas materiais da terra abundante, como os potenciais dos nativos de Santa Cruz. Os jesuítas, ao contrário, se aproximaram dos indígenas e se tornaram historicamente seus defensores. Guardo na memória as narrativas replicadas pelos meus antepassados sobre o meu tataravô jesuíta. Foi voluntário em terras brasileiras para a catequese dos indígenas. Seguiu com o primeiro governador-geral do Brasil para as terras de Além-Mar, decisão tomada por insistência do próprio primo Tomé de Sousa, muito afeiçoado ao meu tataravô por ele pertencer ao tronco da família dos Sousas. A tarefa foi árdua e plena de adversidades. Para catequizar os indígenas, os padres jesuítas construíam aldeias jesuíticas, chamadas por eles de missões. Nessas missões, além da fé, os indígenas desenvolviam diversas atividades económicas e o lucro ficava com a missão e com a companhia de Jesus. Não consigo atinar porque o meu tataravô, com linhagem aristocrática e haveres que lhe garantiriam conforto a nosso passo, decidiu-se por aventuras em missão tão delicada na colónia. Com o passar do tempo, iniciou-se conflito entre os jesuítas que queriam manter os indígenas nas missões para que se tornassem católicos e os colonos que queriam utilizar os indígenas como mão de obra escravizada. A situação era de constantes embates. Na Europa, a Inquisição em pleno século XVI alastrava seus tentáculos. Os missionários humildes da célebre Companhia de Jesus, radicados no Brasil, estavam muito longe das criminosas disputas em que se empenhavam seus religiosos no outro lado do Atlântico, mas sofreram com eles a incessante perseguição. Tão logo se apossou do governo o famoso ministro Marquês de Pombal, secretário do Estado do Reino de Dom José I. 2 séculos mais tarde, em 1759, o Marquês de Pombal ordenaria a expulsão dos jesuítas do Brasil, sendo uma tentativa da coroa de centralizar a administração colonial e neutralizar a ação de ordens religiosas que atuavam na colônia de maneira autônoma e sem o controle da metrópole. Um dos principais motivos para essa intolerância de Pombal com os jesuítas estava na Guerra Guaranítica, onde o nosso Padre José e o guerreiro da paz, Cacique Cepé, desempenharam ação protagonista.
Não consigo entender o comportamento do colonizador português branco, cujo comportamento tanto se diferencia dos cuidados praticados aqui na redução de São Miguel. Muitos dos homens que chegam como prisioneiros vencidos em combate à nossa aldeia nos olham como diferentes, exóticos, aqueles que não se encaixam. Somos o outro, feras sem alma e moralidade. Senhor, escrevo a Vossa Alteza que posso dar testemunho, agora vivendo em Colónia, além mar. Que sábia foi a Igreja Católica que, ao tomar conhecimento dos territórios americanos, atinou para a providência da cristianização desses nativos. Como fidalgo português, preciso reforçar a importância de tais iniciativas. O diabo se refugiou nesse novo mundo e por isso necessário se faz combater Satã, convertendo as almas ingênuas dos indígenas. Como cristão, e por acreditar numa organização social baseada na moralidade, na vergonha e na civilização que é soberana sobre a natureza e capaz de transformá-la. Afirmo a Sua Alteza que não podemos tardar os esforços de burilamento para os que andam nus, livres e sem regras. São primitivos e politeístas. Um povo não temente a Deus, habitando em conflitante contradição uma terra fértil, exuberante, que muito se assemelha ao paraíso bíblico. Temos por aqui D. João III, uma tarefa urgente para o ordenamento de vossa colónia. O indígena brasileiro está certamente incluído na lei natural implantada no homem por Deus, que o cria capaz de pertencer ao grêmio da Igreja, submeter-se ao império de Cristo e alcançar a bem-aventurança. Nós chegamos àquela terra com uma visão distorcida sobre os povos indígenas. Na nossa concepção, eram todos selvagens, pagãos, semi-humanos. Tínhamos o desafio de dar-lhes a conhecer os valores do Evangelho para extinguirmos neles os hábitos dos rituais bárbaros do paganismo, as crenças politeístas e tantos mitos que os exploradores que chegavam de além-mar propagavam em suas narrativas carregadas de fantasias e perversidades. É certo que em muitas tribos esses quadros eram encontrados, mas ali, na missão protegida por São Miguel, em especial sob a liderança dele, Cepé, presenciávamos atos que nem mesmo a arrogante civilização europeia era capaz de vivenciar. A benevolência para com os inimigos era um traço que sempre chamou a minha atenção na personalidade de Cepé. Dizia-me ele: o inimigo é o faminto que precisa dos frutos da terra. É o nu que precisa das mantas para se proteger do frio. O doente que quer acalmar a dor. Se o auxiliarmos a ter o necessário, viveremos em paz. Como vivemos no mundo que é do pai Amandu, há o suficiente para todos os filhos seus. Por isso, ao fazer prisioneiros, sua primeira intervenção era voltada a transformá-los em irmãos, repartindo o que a tribo possuía, fazendo-os partícipes dos bens materiais e espirituais. Aqueles guerreiros feitos cativos foram libertados algum tempo depois, quando já haviam compreendido a dinâmica de convivência e experimentado a essência do ambiente da redução. Muitos partiam e voltavam, trazendo consigo a tribo inteira para juntar-se às que já viviam
em São Miguel. Cepé ofertava sempre a outra face, compreendendo que a paz é o grande anseio do espírito humano quando acorda para a sua sublime destinação. Quando o indaguei sobre os prisioneiros portugueses nos embates com as tropas palacianas, teve um comportamento incomum para os padrões do mundo, digno do grande cacique que era. Há homens cuja têmpera ainda não se sensibilizou para o bem. Não haverá prisioneiros, Padre José. Deixemo-los irem, para que a prisão do mundo exerça sobre eles o seu papel educativo. Dia virá em que viveremos em paz. Efetivamente, os anos de lutas não fizeram nenhum prisioneiro. Cepé vivificava um sentimento intenso de compaixão pelos que traziam a dor e a morte àqueles campos onde o progresso e o entendimento haviam florescido. Cepé apresenta-nos dois gigantes, o guerreiro e o pacifista, em luta na intimidade daquele bravo cacique. Quantas vezes ele se afastava, na calada da noite, para longe da missão, e eu o via deitar-se sobre a terra, comprimindo o peito contra o solo, abafando os gritos de guerra que ansiavam por extravasar-lhe da garganta. Ah, meu Pai, se eu desse vazão à sanha guerreira que trago comigo, nem as montanhas daquelas serras que se desenham ao longe ficariam intactas. Cepé fora desafiado a superar-se, a diminuir-se, para que o Cristo crescesse em seu coração valente, com o penhor de exemplo as almas pelas quais lhe cabia velar na presente existência. Pacificando-se, ele educava as almas para a paz, para um mundo melhor. Essa, a verdadeira catequese ao alcance de todos nós. Não uma missão invasiva, nutrida de falsos valores morais pretendidos pelos colonizadores, mas uma iniciativa desbravadora, cujo patrocínio não é de um reino terrestre, mas de um irmão maior, Galileu, que nos capacita a singrar oceanos íntimos para o descobrimento de nós mesmos.